Graças a Deus. São os irmãos para a paz do Senhor? Amém. Queridos, aproveitando que os irmãos estão em pé, quero convidar os irmãos para ler 2 textos sagrados e depois quero fazer aqui algumas considerações. O primeiro texto está no livro do evangelista São Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 15. E depois quero ler com os irmãos o evangelista São João, capítulo 6, alguns versículos também. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais seguirão aos que crê. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente. Se beber alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois dele ter falado, foi recebido nos céus e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém? Agora capítulo 6 do evangelista São João, a partir do versículo 5. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão que vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para esses comerem? Dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanto? Amém? Amém. Versículo 6. Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Diga comigo: o Senhor Jesus, sabe bem o que fazer. Vamos fazer um minuto de oração. Espírito Santo, quero te agradecer por essa oportunidade, quero te agradecer pela presença do Senhor aqui. Ó Deus, louvo a Ti por esse trabalho, por essa igreja, pelo pastor dessa igreja e por cada crente que aqui te adora e te serve. Pai, me ajuda a falar a Tua palavra. Sou insuficiente. Ajuda os meus irmãos a entender. Ajuda-nos, ó Deus, e ser exaltado aqui mais uma vez. Amém. Vamos sentar, amados. Glória a Deus. Quero agradecer ao pastor Mauro pelo convite, ao pastor Jefferson também que nos convidou. E é muito bom estar aqui mais uma vez para poder falarmos a palavra do Senhor. Eu fico feliz de ver algumas pessoas amigas que tive o privilégio de servir a Deus junto ali no Chácara São José. Hoje estão aqui, coisa boa. Amados, nós estamos diante de um texto conhecido, textos esse que tem sua importância para as nossas vidas. Mas eu queria fazer uma pergunta para que você mesmo responda. Será que a proposta de Jesus foi exagerada? Será que quando Cristo, onde Ele acabara de ressuscitar, e o Senhor disse aos seus discípulos: olha, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Será que esta proposta foi um tanto exagerada? Será que Cristo não estava querendo demais? E quando olhamos o texto que segue, Jesus diz: olha, aquele que crer vai expulsar demônios, aquele que crer vai curar os enfermos, aquele que crer vai falar novas línguas, aquele que crer ainda que seja envenenado, coma alguma comida envenenada, o veneno não surtirá efeito. Mas o versículo 20 diz: e cooperando com eles o Senhor. Amados, porque foi possível e está sendo possível o Evangelho, como o nosso presbítero Jefferson disse aqui, Franco da Rocha, é com o fim da terra, e de fato é mesmo. É longe demais. Quem imaginaria, senão o Senhor, que o Evangelho chegaria até nós? Mas por que isso foi possível? Por causa de uma coisa: a cooperação do Senhor.
o Senhor presente na pregação do Evangelho. Queridos, o Evangelho só pode ser pregado até os confins da terra se o Senhor Jesus estiver cooperando conosco. Sem a cooperação de Jesus, sem a participação do Espírito Santo, nós fracassaremos. Sem a cooperação de Jesus, sem a liderança do Espírito Santo, há fracasso e a proposta será impossível. Mas se Jesus estiver presente, se o Espírito Santo estiver liderando, se o poder do Espírito estiver conosco, nós atenderemos aquilo que o Senhor mandou. Aleluia! Aleluia! Louvado seja Deus! O nosso pastor Jefferson leu um texto inicial tremendo, coopera com aquilo que desejamos falar, que fala que Cristo, os discípulos começaram a questionar o Senhor, dizendo: é neste tempo que o Senhor restaurará o reino de Israel? Será nesse tempo que as promessas que foram ditas se cumprirão a respeito da restauração do reino? E o Senhor disse a eles: olha, não compete a vocês saber aquilo que Deus estabeleceu. O que eu quero dizer com isso? O mundo vai chegando ao seu ápice final, e parece que as crises vão aumentando, o pecado vai se multiplicando, coisas ruins vão aparecendo, e aquilo começa a nos afetar, e aquilo começa a trazer para nós pensamentos: será que eu verei o fim dos meus dias? E nós por um momento esquecemos da missão que é pregar o Evangelho. Começamos a olhar para o governador e dizer: será esse o anticristo? Será aquele o anticristo? Será que esse é o último reino da terra? E começamos a olhar para os tempos e começamos a pensar que este é o fim. Realmente parece que é o fim, mas o Senhor disse: pare de se preocupar com isso, porque a missão de vocês é pregar o Evangelho. A missão de vocês não é ficar fazendo cálculo quando o Senhor virá. A missão de vocês é levar o Evangelho até o confim da terra e anunciar a toda criatura a minha palavra. Esse deve ser o vosso compromisso. Aleluia! Louvado seja Deus, queridos. E quando olhamos o Senhor Jesus dando a nós, a igreja, o dever de pregar o Evangelho, Ele não destinou aos anjos coisas que o apóstolo Pedro diz em capítulo 1 da sua epístola, versículo 12, que os anjos desejam estar no meu e no teu lugar. Preste minha atenção. Os anjos querem fazer o que eu e você recebeu de Deus, pregar o Evangelho, mas não foi dado a eles este direito neste tempo. Quando olhamos para o Apocalipse, veremos que os anjos pregarão o Evangelho ali, mas ainda não chegamos lá. Agora é a nossa hora, a hora é nossa, e os anjos querem estar no meu e no teu lugar, mas Deus disse: não, é a igreja que vai pregar o Evangelho. Aleluia. É você que creu que vai pregar o Evangelho. Em nome de Jesus, aleluia. E quando você começar a pregar o Evangelho, você vai receber poder para curar os doentes. Você vai colocar a mão no doente e vai dizer em nome do Senhor Jesus que essa enfermidade saia. Você vai encontrar alguém oprimido por demônio e vai dizer: não há nome maior do que o Senhor. Saia demônio em nome do Senhor Jesus. O nome de Jesus tem todo o poder e Ele deu a mim e a você o direito de usar. Aleluia. Aleluia. Cooperação, participação. E quando olhamos
para o capítulo 6 do Evangelho de João, nós enxergamos aqui algo santo e tremendo. Por quê? Porque Jesus viu uma grande multidão e ele quis alimentar a todos ali. Preste bem atenção. O plano de Deus é que todos recebam o Evangelho. O plano de Deus é que todos recebam a palavra. Deus nunca reservou o que Ele deu para mim, deu para você, só para este bairro, ou só para o Brasil. Não, o plano de Deus é que todos recebam, todos. O plano de Deus não é só abençoar a um, o plano de Deus é abençoar todos. Cristo quis alimentar a todos, todos. Então o que Ele fez? Diz o versículo 6, que Ele bem sabia o que fazer. Preste bem atenção. Deus bem sabe como ganhar o seu sobrinho, a sua sobrinha, o marido que não é crente, a esposa que não é crente, o vizinho do lado. Deus bem sabe como ganhar, ou não? Sabe. Ele sabe. Uma vez quando eu estava pastoreando o pretório há anos atrás, e tinha uma família que nunca me dava acesso. Eu tentava entrar naquela casa, evangelizar, pregar, não conseguia. A porta era sempre fechada para mim. E eu me entristecia com aquilo. Mas o Espírito Santo dizia para mim: a porta nunca está fechada para mim. Ainda que esteja fechada para você por um determinado tempo, para mim nunca está fechada. Ele tem a chave de Davi. Ele abre todas as portas. Ele também fecha todas as portas. Ele tem o poder da vida e da morte. Ele tem todo o poder. Ele bem sabe o que fazer. Ele bem sabe o que fazer. Você não sabe como ganhar o seu sobrinho, mas Jesus sabe como ganhar. Você não sabe como seu pai vai se converter, mas Jesus sabe como converter ele. Amandará séria. Aleluia. E sabe o que é interessante? Que Ele nos chama para participar daquilo que Ele vai fazer. Isso é interessante, irmão. Eu tenho um plano aqui, eu vou fazer uma grande obra aqui. Aí Ele chama você: ei, Felipe, aonde compraremos pães para toda essa gente? Ele poderia dizer: ei, tem um menino aqui com 5 pães de cevada e 2 peixes, vai atrás dele, traz para mim, manda o povo sentar e eu já vou orar aqui e vocês repartem. Ele não poderia fazer isso? É lógico que poderia, mas ele quis a participação dos discípulos. Vem cá, Felipe, onde compraremos pão para todos? Só que a maioria de nós fica pensando no desafio, pensando nas possibilidades e principalmente nas impossibilidades. Jesus não disse: talvez alimentaremos a todos. Ele disse: todos serão alimentados. Aonde compraremos pão? Eu só quero que você me diga aonde tem uma padaria aberta. Aonde é o endereço da padaria mais próxima? É só isso que eu quero. Participa comigo. Participa comigo. Aleluia. Eu poderia mandar um anjo aqui e o anjo dizer: aceita Jesus, e ele aceitar na hora. Ou não ia? Ô meu irmão, você está vendo um anjo poderoso, tremendo, reluzente, espada, e aceitar na hora. É lógico. Mas ele manda eu e você, o comedor de feijão, igualzinho o outro pecador, para dizer: Jesus salvou a mim e quer salvar você também. Jesus
me curou da enfermidade e quer curar você também. Jesus ouve a minha oração e quer ouvir a tua oração também. Jesus entrou na minha casa, quer entrar na tua casa também. Ele quer que você coopere com Ele quer que você participe. Ele está dando a mim e a você o direito de participar. Só que aí tem crente que é igual Felipe, chama o tesoureiro: ô Judas, quanto é que tem aí? Tem 50 conto. Ixi, Senhor, nem se a gente tivesse 200 dinheiro, que representa 200 dias de trabalho, não dá para comer, não dá para todos comer um pedaço. Felipe, eu não perguntei o tanto de dinheiro que tem, eu só quero saber onde que é a padaria, aonde que nós vamos comprar. Eu não falei se o dinheiro vai dar, eu não falei quanto tem na bolsa, eu não falei. Só que a gente fica calculando, fica fazendo cálculo, e os cálculos vai dizendo não dá, os cálculos vai dizendo é impossível, os cálculos vai dizendo essa proposta é exagerada. Aleluia. Mas para meu e o teu Jesus nada é impossível, nada é impossível. Ele só quer a tua cooperação. Você não consegue me falar onde que tem uma padaria, não? Você não consegue procurar uma padaria e dizer onde é que ela vai comprar? É só isso que eu quero. Só que enquanto um fica fazendo cálculo, o outro ouviu a mesma palavra. O outro discípulo é André. Ele também ouviu o que Jesus falou e ele se moveu. Ele disse: o Senhor está precisando de pão, eu vou atrás de pão. E começou a dizer para as pessoas: quem tem pão aí? Quem tem pão aí? Quem tem pão? Alguém tem pão? Alguém tem pão? O Senhor quer pão. Aí encontrou um moço lá, e diz aqui que Felipe disse ao Senhor, versículo 9: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas eu sei fazer matemática, o que é isso para tantos? Irmão, Jesus não trata com louco não, irmão. Ter fé em Deus não é fazer loucura, é confiar nele. É confiar nele. Preste bem atenção que fé não é pular no escuro. Só para você entender, fé não é pular no escuro. Jesus disse assim: olhe para os passarinhos, eu os alimento. Eles não têm celeiro onde guardar comida, mas eu dou comida para eles. Será que vocês não valem mais do que eles? Ei, fé é olhar o que Deus está fazendo e crer que vai acontecer com você também. Quem já viu Deus multiplicar pão? Quem já viu Deus multiplicar pão? Ai, irmão, eu poderia contar muitos testemunhos aqui, mas eu lembro que quando eu fui casar com a minha esposa, fomos fazer um churrasco. Eu comecei o churrasco 9 horas da manhã, e eu achava que ia dar só para 1 hora da tarde. 9 horas da noite ainda tinha carne. E via chegando gente, saindo gente, chegando gente, saindo gente. E eu comecei a pensar: alguém deve estar trazendo carne. E eu começava a ficar curioso para ver se alguém chegava com sacola. E o negócio foi multiplicando. Você sabe por quê? Porque o Deus que multiplicou lá atrás é o mesmo Deus que multiplica aqui. Felipe, André disse: Senhor, eu coloco nas tuas mãos o que eu encontrei, mas eu não sei como o Senhor vai fazer, mas está aqui, está na tua mão aquilo que eu tenho. Aleluia. O Senhor disse: isso já basta. Pode mandar o povo sentar de 50 em 50, que é para não virar confusão, e eu vou agradecer aqui e vocês vão repartir. Amados, o que eu quero dizer com isso? O Senhor Jesus, no capítulo 4 do evangelista São Lucas, texto que você conhece, diz que o Senhor Jesus foi cheio do Espírito Santo
levado pelo Espírito Santo ao deserto. O texto inicial disse que o Senhor Jesus deu mandamento pelo Espírito Santo. Tudo que Jesus fazia estava debaixo da ordenança do Espírito Santo. O que eu quero dizer com isso? Deus quer que eu coopere com Ele, mas o líder sempre será Ele. Ele sempre será o líder. É Ele que vai liderar. Sabe o que Jesus disse para o Espírito Santo? Sou teu. O Espírito Santo, então vamos para o deserto. Depois que ele foi aprovado no deserto, capítulo 4, versículo 14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus da Galileia. Agora ele estava vindo debaixo de poder. Primeiro Jesus te chama, você obedece, você é aprovado, passa pela aprovação. Mas depois que você é aprovado, agora você vai andar debaixo de poder, debaixo de autoridade. O Espírito vai te guiar com poder e autoridade. Aleluia. E quando ele chegou lá em Nazaré, ele disse assim: olha, o Espírito de Deus está sobre mim. Ele está sobre mim, eu não estou acima dele. Ele é maior do que eu. É Ele que me governa. E Ele me ungiu. Para quê? Para evangelizar os pobres. Não importa quão pobre alguém seja, evangeliza Ele. Aleluia. Para curar os quebrantados de coração. Não importa qual seja o tamanho da dor de alguém, fale de Jesus para ele e para ela. Aleluia. Aleluia. Prego a liberdade ao cativo. Não importa o tamanho da legião que está governando a vida de alguém, expulse esse demônio no nome de Jesus. Foi para isso que Jesus te ungiu. Foi para isso que o Espírito Santo veio. Querido, as línguas estranhas que recebemos é evidência que o poder já está em nós. Não é que o poder vai chegar, não, o poder já chegou, já está operando em mim. Agora, querido, as dificuldades que temos é a falta de liderança. Para que você entenda, o Evangelho de Lucas capítulo 5, do versículo 1 a 12, 1 a 11, diz o texto que Pedro estava pescando. E nós sabemos que a simbologia do pescar simbologia a almas, amém? Mas aqui era peixe literal. Pedro estava pescando e a noite inteira ele pescou e nada apanhou. Jesus disse: vamos para o mar alto e lançai as redes para pescar. Pedro disse: debaixo da autoridade da tua palavra eu lançarei minha rede. E ao fazer aquilo, pegou tanto peixe que era impossível só o seu barco carregar. Ele acenou para os seus companheiros, veio outro barco e quase que os dois barcos afundam de tanto peixe. Jesus, o que entendemos com isso? Se para pescar o peixe natural, para mim ter sucesso, eu preciso da ordem do Espírito Santo, da ordem de Jesus, e para pescar almas, quanto mais para ganhar alguém para Jesus. Se para pescar peixe literal, eu precisei dele, Pedro precisou dele para ter sucesso, quanto mais para pescar almas. Agora eu quero que você entenda isso. Diga comigo, no capítulo 5 de Lucas, era para ir para o mar alto. E para onde? Aonde que estava o peixe? Quem sabia? Jesus.
Acho que Pedro estava pescando pela borda, né? É o que estou imaginando, tá? Aí Pedro, não, é lá no mar alto que o peixe está. Foi e pescou. Agora, quando você olha no capítulo 21 do evangelista São João, do versículo 3 a 11, Jesus já havia morrido, ressuscitado, já havia aparecido para os seus discípulos, e Pedro teve uma ideia: vamos pescar? Aí os outros discípulos, tudo pescador, vamos pescar. Entrou no barco e a noite inteira não pegou nada. Jesus já havia aparecido, ressuscitado, já havia prometido que o Espírito Santo seria derramado, tantas coisas Jesus já havia feito, mas eles resolveram pescar. A noite inteira nada pegou. Quando eles estão voltando, a Bíblia diz 200 côvados. Eles estavam da borda da terra. 200 côvados é 100 metros aproximadamente, 90 a 100 metros. Jesus aparece e eles não sabiam que era Jesus. E Jesus disse para eles: ei, tem algum peixe aí? Aleluia. Não tem não. É porque se você for no mar, quando o pescador chega, sempre aparece alguém para pedir peixe, irmão. É verdade. No mar é assim. Os pescadores têm peixe que eles não gostam e eles não querem jogar fora. Já tem gente esperando. Eu quero. Aí os discípulos disseram: não pegamos nada. Aí o Senhor falou assim: está na borda, está aí perto, aí do lado direito. No capítulo 5 de Lucas, o Senhor Jesus disse: está lá no mar alto, está lá no meio. E no capítulo 21, Jesus disse: está na borda. Quem sabe onde o peixe está é quem? Jesus. Aleluia. Jesus é quem sabe onde o peixe está. É o Espírito Santo que sabe aonde a alma está. É o Espírito Santo que tem a estratégia para a alma se converter, para a alma aceitar. É Ele que tem a liderança. Porque eu prego e as almas não se convertem. Você está obedecendo o Espírito Santo? Eu falei para você meio-dia, você foi meia-noite. Eu falei para você 3 horas da manhã, você falou assim: vou esperar 3 horas da tarde. Eu falei, vai 9 da manhã, você vai 9 da noite. Aí a alma não te recebe. Por quê? Porque você não quer obedecer o Espírito Santo. Queridos, para que você entenda, abre a tua Bíblia. Eu quero que você abra a tua Bíblia. Eu preciso que você abra Atos capítulo 16. Isso é importante demais. Olha o que diz aqui no versículo 6 do livro de Atos capítulo 16. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos por quem? Pelo Espírito Santo, de anunciar a palavra na onde? Na Ásia. Peraí, é conflito de mensagem, Jesus falou: pregar o evangelho em todo o mundo. Peraí, a Ásia faz parte de todo mundo ou não faz? Sim. A mensagem está em conflito aqui. Senhor, eu quero pregar na Ásia, mas o Espírito Santo, quem lidera essa cruzada sou eu. É eu que lidero a cruzada. Nós vamos chegar lá, mas agora não. É eu que lidero a cruzada. É eu que lidero. Aí então eles não foram para a Ásia. Versículo 7 do capítulo 16. Então chegaram a Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo disse: não, Senhor, tem almas em Bitínia, tem vidas em Bitínia, mas o Espírito Santo, quem lidera a cruzada sou eu. Eu é que lidero a cruzada. Você quer sucesso na evangelização? Ouve o Espírito Santo. Você quer sucesso para que almas sejam ganhas? Ouça o Espírito Santo. Ele bem sabe o que pode fazer. Ele bem sabe o que pode fazer. Ele só quer a tua cooperação. Ele não quer saber quanto dinheiro você tem. Ele só quer que você diga: a padaria é ali. É ali que é a padaria.
Alebassuri amarraue. Diz o texto que Paulo não entendeu, mas aí no versículo 9 a 12 até o 15 diz que ele sonhou e um homem apareceu para ele no sonho e disse: ei, vem cá para Macedônia, vem nos ajudar. Paulo concluiu: o Espírito Santo quer que vamos pregar em Macedônia. Aleluia. E eles foram para lá e eles não ganharam nenhum varão ali, mas uma mulher chamada Lídia aceitou Jesus. O Espírito Santo abriu o coração dela, ela recebeu a palavra, entendeu o Evangelho e disse para Paulo, para Silas: fica na minha casa, faz da minha casa seu lugar de descanso. Se eu tenho achado graça diante dos seus olhos, fica na minha casa. Querido, muitas coisas aconteceram no capítulo 16. Sabe por quê? Porque obedeceram à voz do Espírito Santo. Para concluir, depois você leia no capítulo 10 do livro de Atos. Maravilhoso esse capítulo. Diz o texto que Pedro estava orando, consagrando. De repente ele teve fome. E quando ele vai preparar comida, Deus lhe dá uma visão. E ele vê um lençol descendo do céu, com todos os animais, quadrúpedes, répteis e aves de todas as espécies. E o Espírito disse: Pedro, mata e come. E ele, zeloso da lei ainda em muitos aspectos, disse: não, Senhor. Pedro achou que Deus estava testando ele. Falou assim: de modo algum eu vou comer coisa imunda, comum. De modo algum. A minha dieta é regrada. Desde criança meu pai e minha mãe me ensinou o que comer dentro da lei. Eu não vou mudar agora. Aí a voz disse: não torne tu comum, nem impuro aquilo que Deus santificou. E a voz disse para ele 3 vezes. Mas ele não sabia que há 2 dias atrás um anjo apareceu para Cornélio e disse: vai lá em Jope, vai lá na casa de um certo Simão curtidor, porque tem um homem que mora lá chamado Pedro. Ele vai pregar o evangelho para você. Quando ele está pensando naquela visão, os homens batem na porta e o Espírito Santo diz: está aqui 3 homens que te buscam, eu os enviei, vai com eles e não duvide. Sabe o que Pedro estava fazendo? Meditando, refletindo. E o Espírito Santo, para a meditação, para a oração, se levanta e atende a porta, porque tem 3 homens aí que eu enviei, recebe eles. Pedro foi, recebeu, eles contaram o que aconteceu. Pedro falou assim: tudo bem. Pedro chamou umas testemunhas e foi na casa de Cornélio. Chegou lá, a casa estava cheia e ele disse: agora eu entendo a revelação. No capítulo 10, versículo 28, ele disse: não é lícito que um judeu sente na mesa de um gentio. Não é lícito que eu esteja aqui com vocês. Isso não é bom para mim. A minha tradição diz que eu não posso estar aqui. Mas o Espírito Santo quebra protocolos. O Espírito Santo quebra mandamento de homens. O Espírito Santo é quem governa a tua vida. O Espírito Santo é quem dirige a obra missionária. Você quer sucesso? Obedece a Ele. E eu estou aqui porque Ele me mandou vir. Então Pedro começou a pregar Jesus. De repente o Espírito Santo batizou todos ali. Pedro falou assim: se Deus já batizou eles com fogo, quem sou eu para negar água? Pode batizar nas águas também,
porque a mão de Deus está nesse lugar. Como é lindo obedecer ao Espírito Santo, como é lindo obedecer ao Espírito Santo. Que é sucesso, obedeça ao Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Temos uma palavra ao nosso pastor. Graças a Deus.